chegou o momento do nosso momento de reflexão, não é? Agora são 10 horas e 21 minutos, nosso momento de reflexão, aqui no nosso programa Manhã Mundial, não é? E com reprise às 11 da noite, logo mais às 11 da noite tem reprise dessa mensagem, e nós vamos estar assim, trazendo uma reflexão, para a gente possa refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as nossas ações, e para que a gente possa, de fato, verdadeiramente, à luz das Escrituras, podermos levar uma vida que agrade a Deus. É importante isso, é importante que a gente venha compreender isso, que o crente, você, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, nos ouvindo e assistindo também, que a gente possa refletir, avaliar as nossas ações, avaliar a nossa conduta de vida diante das pessoas e principalmente diante de Deus. Nós somos nova criatura, nós somos nascidos de novo, como a palavra fala, nós nascemos de novo. É necessário que o homem nasça de novo, venha nascer de novo. Isso quer dizer não que ele venha a ter um novo nascimento humanamente falando, mas um nascimento em que a sua essência humana ela é modificada conforme o modelo de Jesus Cristo. É simples. Eu sei que nós temos algumas correntes que colocam doutrinas humanas, sistemas teológicos criados por homens, e esses sistemas, eles fogem do que a Bíblia em si nos ensina. Nós temos que ser conforme Cristo, seguir o modelo de Cristo. Jesus Cristo, ele é a chave teológica, vamos dizer assim, é a chave da Bíblia. E não nenhum outro homem, Calvino, enfim, quem quer que seja, que deve ser utilizado o seu sistema falho, raso, não é? Equivocado, que deve ser utilizado como chave para que nós possamos entender o que seja a vontade de Deus, entender os propósitos de Deus, o objetivo de Deus para a nossa vida futura e o agora. Não é? Porque Deus ele tem um propósito para o agora, para mim e para você, a nossa vida aqui, nessa terra, nesse planeta. E Deus tem um propósito que é depois daqui, que é o propósito dentro do seu reino, do seu plano, reservado para mim e para você, que somos crentes. Bom, entendendo isso, há uma passagem aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, que está no livro de Isaías. Eu peço que você vá lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, não é? O último capítulo, 66. Isaías 66. Eu quero ler apenas 2 versículos aqui, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, você, meu amado, querido, ouvinte da palavra de Deus, nesse momento agora, que você possa refletir sobre isso, para que você possa entender, para que nós possamos compreender juntos o que Deus tem. É uma pista do que Deus tem para mim e para você. Bom, Isaías 66, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2, nós vamos ler agora. E diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas? E assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Bom, aqui
nós temos aqui Deus falando. E, meu irmão, está mostrando aqui. Primeiro, Deus aqui, ele mostra a sua grandeza, ele dá pistas da sua grandiosidade. Ele fala aqui, o céu é o meu trono. Ele já mostra que ele é grande. A dimensão que Deus tem de poder, de glória. O céu é o meu trono, Deus fala. E a terra, o estrado dos meus pés. E aí fala aqui, onde será o lugar do meu descanso? Aqui demonstra a grandeza de Deus, e Deus lança uma pergunta para o homem. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Onde será o meu descanso? Será que eu e você temos noção da grandeza de Deus? Ele está chamando para mim e para você, chamando que nós venhamos primeiramente refletir sobre a grandeza de Deus. E a pergunta é, onde será o lugar do meu descanso? Você tem noção? É como se Deus estivesse falando, você tem noção? Você tem noção de como é? Onde é e como é? Um lugar onde eu me encontro. E é isso que nós devemos entender. Primeiro devemos entender que Deus, ele é tremendo. Simplesmente isso. Não há palavra dentro do vocabulário humano, em qualquer língua ou dialeto, que possa dimensionar Deus. Deus, ele não é possível ao homem dimensionar, conceituar Deus. Agora imagina um camarada, um ser humano comum, por mais sábio que viesse este homem ou esta mulher ser, conceituar Deus, criar um sistema teológico, dimensionando, delimitando o campo de ação de Deus, querendo determinar ou conceituar a linha de raciocínio de Deus, a lógica de Deus. O homem é incapaz de fazer isso. Então essa questão de calvinismo, isso aí é uma tremenda burrice. Mas eu não quero me deter nessa questão do calvinismo, porque eu não vou perder tempo com isso agora. Eu quero, meu irmão, que você medite, reflita sobre a grandeza de Deus. Deus fala aqui, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde está o lugar do meu descanso? Você consegue imaginar? Você consegue dimensionar o poder de Deus, a grandeza de Deus, o que Deus consegue alcançar? Deus é infinito. E aí, meu querido, eu quero ler o versículo 2, o versículo 2, que diz assim, não fez a minha mão todas essas coisas? E assim vier a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e o contrito de espírito, que treme da minha palavra. Primeiro, Deus, ele nos chama a atenção para que nós venhamos a refletir sobre a grandeza que ele é, o que ele é. E daí entendemos que Deus, ele é infinito, que Deus é, não há condição de nós dimensionarmos o nosso Deus, de conceituarmos o nosso Deus, de darmos um raciocínio lógico, uma lógica humana a Deus. Primeiro é preciso compreender isso. E quando o homem compreende isso, o homem agora compreende a sua condição diante de Deus, a sua posição diante de Deus. Começa a compreender o seu lugar. Qual o meu e o seu lugar? Qual o nosso lugar? Primeiro entendemos quem é Deus. Entendemos que Deus, ele é
maravilhoso, magnífico, inigualável, insuperável. Não há conceito, não há definição para Deus, não há definição, não há a condição humana de definir, de conceituar, de imaginar Deus. É imensurável. E daí nós agora começamos a enxergar a nossa condição. E nessa visão, o que acontece é que Deus, ele diz, no versículo 2, na parte B, diz assim: é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. É nisso. Primeiro, para o humilde, pessoas que são humildes, pessoas que reconhecem a sua condição, pessoas que são conscientes. Uma pessoa humilde não é uma pessoa que se menospreza, não é uma pessoa que se julga inferior, não é pessoas que têm complexo de inferioridade, não estou falando isso. A pessoa, meu Deus, não, eu sou um coitadinho, ai, não é isso. Humilde é a pessoa que ela tem consciência, ela reconhece a sua condição. É uma pessoa consciente. O crente é um ser consciente, é um ser equilibrado. Um ser equilibrado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. É um ser equilibrado, é um ser consciente, é um ser que entende a sua posição, é um ser que reconhece a sua humildade diante de Deus, a sua humildade, a sua simplicidade com Deus e, consequentemente, para com as outras pessoas, com o seu próximo. E daí, nós temos a questão do contrito de espírito, é a pessoa que ela não tem soberba, é uma pessoa que ela é contrita de espírito, é uma pessoa que ela é serena, é uma pessoa que ela tem, logicamente, a questão da humildade, ela transmite isso para a sua questão de espírito. Ela não se envaidece. Ela busca sempre o seu refúgio. Ela busca sempre o seu fortalecimento. Ela busca sempre o abrigo, a orientação em Deus. Simples, não é? Simples. E daqui, fala que treme da minha palavra. É uma pessoa que ela sente a palavra de Deus. É uma pessoa que ela se relaciona com Deus, orientada pela palavra. Porque entendemos que falamos com Deus através da oração. Entendemos que Deus fala conosco através de sua palavra. A palavra de Deus, ela fala tudo que eu e você devemos saber. Ela nos transmite os propósitos, os desígnios de Deus para mim, para a sua vida. As características que devemos ter nesta vida cristã aqui na terra. Todas as prerrogativas, todas as regras, as normas. Como devemos nos conduzir, nos comportar diante de Deus e diante dos homens. Está aqui a palavra de Deus. Então o homem, quando ele começa a atentar para a palavra de Deus, ele começa a buscar a palavra, o conhecimento da palavra, e esse conhecimento ele começa a aplicar em sua vida, a viver a palavra de Deus em sua vida. Daí, meu irmão, minha irmã, o homem, ele começa a compreender a sua posição diante de Deus, e a posição de Deus diante de todas as coisas, onde Deus é soberano, onde Deus é o tudo, onde Deus é o começo e o fim de todas as coisas. Todas as coisas vieram de Deus, e todas as coisas vão para Ele.
Ele está no controle de todas as coisas. E nós devemos, meus irmãos, nos reunir na igreja, é para adorar a Deus. Não é para outra coisa, não é para buscar questões materiais, palpáveis de Deus. Mas sim questões que estão além humanas, estão dentro do campo espiritual, que é o que interessa, na verdade. O nosso relacionamento com Deus, ele é profundo, ele vem do íntimo, é no espiritual. O meu relacionamento com Deus é no íntimo, é de dentro para fora. É o que sai de mim. É o que vem de dentro. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ou seja, ele está dentro de mim. E o que é gerado em mim é proveniente do Espírito Santo de Deus que está em mim. E o relacionamento está aí. Não é eu ter uma vida próspera, materialmente falando, como estão se buscando tanto isso. Não é a questão de uma vida próspera, materialmente falando, que vai dizer, que vai medir, que vai dimensionar o meu relacionamento com Deus. Ah, se você vai bem, você prospera materialmente, é porque você tem um relacionamento muito íntimo com Deus. Não quer dizer isso. Em canto nenhum está falando isso. Mas o relacionamento com Deus, ele vem do coração. Ele vem, meu irmão, minha irmã, ele vem de dentro para fora. É como eu me relaciono com Deus. O meu relacionamento com Deus é medido através da minha obediência à sua palavra. Eu sempre bato sobre essa tecla, obediência. Porque o segredo do relacionamento com Deus está justamente na obediência. Não está em outro lugar. Está na obediência. É a obediência. A minha obediência, o meu temor. A minha busca incessante em fazer a vontade de Deus, em aplicar a palavra de Deus em minha vida, eu poder me relacionar com as pessoas e com o próprio Deus segundo a sua própria palavra. É aí é que está. Não é o meu sucesso humano que vai dizer e vai dimensionar o meu relacionamento com Deus, e sim o meu grau de obediência, a minha fidelidade a Deus, em questão de obedecer a sua palavra. É aí é que está. É aí que está o X da questão. Obediência. Obediência. Viver a palavra. Meu irmão, se há algo que você tem consciência, se você lê a palavra de Deus, você vai ter noção do que não, o que agrada e o que não agrada a Deus. E muitas vezes nós temos a consciência do que não agrada a Deus e a gente permanece fazendo. Não queremos tirar. Permanecemos fazendo a mesma coisa. E muitos permanecem fazendo, achando que estão enganando a Deus. Que Deus não está observando, que Deus não está vendo. Vão para a igreja buscar o que Deus tem para oferecer. Será que Deus tem alguma coisa para me dar lá? Eu vou para o culto da igreja hoje. Será que lá no culto Deus vai me dar uma coisa? Vai dizer alguma palavra que eu quero? Eu vim buscar uma palavra de Deus. Eu vim buscar uma resposta de Deus. Eu vim buscar uma resposta de Deus acerca disso aqui. Eu quero uma solução para isso aqui. Eu vou lá buscar. E as pessoas têm ido fazer isso na igreja. Mas só que a igreja não é para isso. A igreja é para a gente prestar culto ao Senhor. É para nós adorarmos ao Senhor. É para nós levarmos ao Senhor. Agora tem um detalhe. Levarmos. Mas é levarmos de nós. Do nosso ser. Do nosso íntimo. Como fala aqui. A este eu olharei. Para o humilde e o contrito do espírito que treme da minha palavra. Não é levar na questão material. Vou chegar assim, vou dar meu dízimo, minha oferta. E tem muitos que se aproveitam disso. E tem extorquido o dinheiro das pessoas. Mas aí é outro problema. Que aí esses que fazem isso, que extorquem dinheiro das pessoas, que ludibriam as pessoas, que enganam as pessoas utilizando a própria palavra de Deus, estes vão responder diante de Deus. Não diante de mim. Mas eu tenho a obrigação de dizer que o que você tem de mais valioso para levar a Deus é a sua própria vida, é a sua adoração íntima, é o seu íntimo. E colocar diante de Deus. Você se abrir diante de Deus. Ser verdadeiro diante de Deus. Confessar diante de Deus.
não é diante dos homens, é confessar diante de Deus. Você reconhecer que você é pecador, reconhecer a sua condição de pecador diante de Deus, é você reconhecer que necessita do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É você reconhecer que necessita receber Jesus Cristo na tua vida. É você reconhecer que só através de Jesus Cristo você vai ter o perdão de Deus, o perdão dos seus pecados. E que através somente dele, de Jesus Cristo, é reconhecer isso, que através de Jesus é que você receberá de Deus a salvação, a vida eterna. Ponto final. E daí você vai ser batizado, somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, também seremos chamados filhos de Deus. Simples, meu irmão. Simples. Obediência. Viver a palavra. Ser verdadeiro, ser transparente. Ser humilde. Contrito de espírito. Temente a palavra do Senhor. Isso significa praticar. Praticar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.